Fala galera ligada no canal de Olho no Jogo, e nessa volta a gente deixou claro para vocês que a gente estaria sempre em cima da notícia de Atlético, Coritiba e Paraná. E a segunda-feira foi movimentada no Furacão. Dá para falar numa transformação até considerável no departamento de futebol atleticano, com a saída, o desligamento de Paulo Autuori, que culminou também no Ricardo Gomes, diretor de futebol, deixando o clube. Uma segunda-feira bastante movimentada e que deve, durante a semana, também gerar, quem sabe, outras mudanças dentro do departamento de futebol. E eu estou aqui, então, com o Guilherme de Paula para a gente estar debatendo isso. Que segunda-feira, hein, Guilherme? Que isso, né, André? Pô, uma das segundas-feiras mais agitadas da década do Atlético, né? Porque, levando em consideração, e na minha visão é isso, Paulo Autuori é o grande nome dessa fase vencedora do Furacão, principalmente com impacto dentro de campo, né? É o cara que traz as ideias, que consegue também torná-las possíveis, porque de certa forma convence o presidente Marcelo Petralha, e ele está fora nesse momento. É um impacto gigantesco que a gente vai discutir a partir de agora, André. E falando um pouquinho do motivo do que gerou essa saída, a gente teve no domingo um Atlético enfrentando um Lanterna no Campeonato Paranaense com um grupo de aspirantes. Conseguiu criar bastante, mas no final abriu 2-0, tomou empate e houve uma cobrança em cima do elenco, né, por parte da diretoria, e isso acabou desagradando o Paulo Autuori, que já vem há algum tempo também dando sinais que deixaria o clube, tanto na chegada do Matos, quanto no final do ano passado. O que você entende? Esse desempenho no estadual é um motivo plausível pela cobrança que teve da diretoria, Guilherme? André, eu considero que o que está acontecendo com o time aspirantes é apenas a gota d'água. E aí a gente tem que fazer uma análise em retrospectiva e voltar lá para a contratação do Alexandre Matos, que eu acho que sim, ela interfere, né? Não era um departamento de futebol comum, né? Você ter um diretor de negócios, não, um CEO de negócios, como chamava o Atlético, e um dirigente esportivo, isso pode em algum momento trazer algum conflito entre quem pensa com o dinheiro e quem pensa tecnicamente. Ali já era um sinal de uma ruptura de um modelo. E claro, tem o desgaste do campeonato estadual. Eu só não colocaria apenas na conta do empate com a União. Acho que tem alguns fatores aí. O começo, né, de estadual do Atlético. Eu acho que tem alguns fatores importantes. Primeiro, a ideia de uma parte da diretoria de colocar os jogadores do grupo principal fazendo parte do Campeonato Paranaense para ganhar um ritmo. Isso já foi tema de discussão lá no ano passado, quando o Autuori deu uma entrevista, ele deixou claro que pretendia expor os garotos aos clássicos, né, Coritiba, Paraná. Isso não aconteceu, o Atlético rompe também com o projeto de aspirantes no ano passado, muda completamente a sua visão, tanto que termina o campeonato sendo eliminado e jogando com o time principal lá em Cascavel. Só lembrar que o gol daquele dia foi marcado pelo Nicão, o gol do Atlético. Essa discussão me parece que ela retomou agora, porque era a ideia de uma parte da diretoria de escalar 15 jogadores, ou inscrever ali 15 jogadores dos seus principais do elenco para a competição do Campeonato Paranaense, e a ideia do Autuori sempre foi de um aspirantes mais puro, né? De fato expor esses jogadores a esse tipo de experiência mesmo, os caras estão sendo pressionados. E daí, é claro, você tem um fator James de Freitas, que foi um técnico escolhido pelo Paulo Autuori, assim como todos os outros profissionais envolvidos com a parte técnica, tem ali a chancela dele, e havia uma pressão muito grande pela demissão dele, considero uma pressão absolutamente exagerada, evidentemente, mas já havia essa discussão dentro do clube, esse gerou um desgaste final. Então acho que tem um contexto aí de mudança de conceito com a chegada do Alexandre Matos, e é claro, a discussão conceitual também desses aspirantes, não só o desempenho, que até agora não é bom, é falta, são 4 empates em 5 jogos. Você tocou num ponto, Guilherme, que é em relação ao projeto de aspirantes. E já no ano passado, como você mesmo citou, já teve uma cobrança diferente em questão de você botar o titular para jogar,
Como que você vê essa questão do Atlético novamente está passando por uma pressão dentro do projeto que, em partes, dá para a gente considerar que o Atlético trata de uma forma, vamos dizer, secundária o campeonato estadual, trata como um processo de transição dos mais jovens. Cara, eu acho que esse projeto dos aspirantes, e é um projeto desde 2013, ele representa um marco no futebol brasileiro. Vários clubes olham para o que faz o Atlético e entendem como um modelo ideal. Até esses dias, André, o Rogério Ceni deu uma entrevista coletiva, logo depois de um jogo do São Paulo. Ele foi perguntado, cara, sobre, na visão dele, qual era a diferença ali, por que o Nicão não estava jogando tão bem no São Paulo, né? E uma das coisas que ele apontou, cara, foi o período de pré-temporada que ele tinha no Atlético e não teve no São Paulo. Chegou e já teve que jogar. Então o Atlético ele abriu de fato esse tipo de modelo para o Brasil inteiro. O Atlético, obviamente, se orgulha disso. Mas não é simples você ter tanta convicção. Ano passado, cara, já não teve. No meio do campeonato, perceberam que era um time talvez insuficiente até para classificar, e aquilo ali foi modificado. Né? O Atlético joga até Atletiba com o seu time em reserva, mas não era o time aspirante, já era reserva, que tinha Vitinho, por exemplo, que decidiu aquele Atletiba na Arena da Baixada com 2 gols. E esse ano eu acho que também rolou essa turbulência, né? Essa discussão entre ser um aspirante puro e aí você aguentar o tranco de perder, de fazer parte. Eu acho que os garotos estão expostos exatamente para isso. E você também ter um time forte no Campeonato Paranaense. Não que o Atlético priorize o Campeonato Estadual, mas perder, cara, perder no estadual enche o saco, né? É difícil, tem pressão. Se você ganha, não te resolve a vida, mas se você perde, essa é uma verdade, você vai receber pressão, mesmo que seja dentro desse projeto. Tanto que o último técnico do Atlético, né, o Antônio Oliveira, caiu justamente Sim, por essa caiu. pressão de estadual, né? E Exato. falando, e falando um pouco, até passando um pouquinho da minha visão, acredito que essa flexibilidade no estadual tem que ter até um certo ponto. Por exemplo, o Atlético agora vai ter uma Recopa. Eu acho interessante Claro testar que é. assim um time titular. Acho que o estadual tá justamente para isso, não para se criar um problema. Às vezes, para se dar ritmo de jogo para o time principal, saber utilizar, manusear. Sim. Acho que o Atlético passou um pouco desse ponto. A questão de ganhar mesmo o estadual era uma pressão grande na diretoria. Cara, eu vejo, eu concordo com você. Eu acho que você deve utilizar o Campeonato Paranaense como preparação para o seu time principal também, mas dando tempo de pré-temporada. Por exemplo, o Atlético está treinando até agora, isso é uma vantagem. O Atlético está há quase um mês só treinando. Nenhum time de Série A no futebol brasileiro tem um mês de pré-temporada. Esse Atlético teve, é uma vantagem. Só que ao mesmo tempo, se a gente analisar outras temporadas, mesmo lá em 2013, tá? Quando o Atlético passou 4 meses treinando, quando ele estreia, ele sente. Em 2019, o próprio Thiago Nunes falou sobre isso depois de uma derrota do Atlético para o Tolima, lá na Colômbia, porque ali era o primeiro jogo do Atlético no ano. Primeiro E jogo do até no time nosso principal. canal, ele falou disso, que, Falou? pedia para jogar, vamos colocar esse pessoal para jogar o estadual, Eu acho preciso que dar ritmo. eu acho que nessa discussão aí que me parece que rolou, nessa discussão de conceito entre o aspirantes puro e uma, sei lá, talvez uma ambição por uma conquista, o equilíbrio é a melhor coisa, cara, porque você consegue sim revelar esses jogadores, expor esses jogadores, mas também trabalhar com o time principal. Eu não vejo problema nenhum. Eu só acho que não é apenas isso também, né? Para mim tem ali um fator mudança de estrutura no departamento de futebol, uma mudança até de conceito com a chegada do Alexandre Matos. Falando especificamente dessa mudança, você usou até uma palavra ali no começo, ruptura. É uma ruptura, e para a gente relembrar um pouquinho da chegada do Matos, o presidente Petralha até deu uma coletiva dizendo sobre o Marlos, que o departamento ali de análise do futebol, né, o que era responsável por avaliar, entendia que ele não ajudaria, não somaria ao elenco. Chegou o Matos, ele tomou as rédeas e mudou um pouco isso, e foi uma contratação que deu moral para ele também junto com a torcida, né? O Marlos era um nome assim na torcida, é um nome na torcida, unanimidade. Você acha que também teve um impacto em tudo isso e dá para dizer foi uma ruptura? Olha, quando chegou o Alexandre Matos e teve ali aquela entrevista,
passou um pouco da sensação de uma adaptação do Matos ao que é o Atlético como projeto esportivo. Mas agora, com a saída do Autuori, isso representa uma ruptura, porque, claro, o Atlético tem um perfil de diretoria que tem um cara lá que assina, que toma a decisão final, mas ele ouve tecnicamente muita gente, então ele tinha as referências dele, a principal referência era o Paulo Autuori, tô falando do Petralha e do Autuori. Agora, cara, quem passa a ser essa referência é o Alexandre Matos, e eu nem acho que esteja errado. Pô, nesse momento, você tem o Alexandre Matos, que tem um perfil diferente, mas o cara que montou um projeto esportivo importante no Palmeiras, também no Cruzeiro, reformulou demais a categoria de base do Palmeiras, que hoje é a principal referência, não só por ter sido campeão da Copinha, mas por ter jogadores da base titulares, né, na campanha do bicampeonato da Libertadores. Hoje todo mundo quer na base o que o Palmeiras faz. O próprio Atlético enxerga isso também, enxerga esse sucesso. E muito é do trabalho do Alexandre Matos. É natural que ele vire essa referência. Agora, você tem ali uma mudança de conceito importante. Não acredito que o Atlético vai virar um gastador no mercado. Não vejo esse perfil. Não vê ele rompendo, de fato, tudo essa não. ideia que tem, assim, tudo o não. presidente Petralha. Mas, cara, o projeto do Atlético, dessa nova fase do Atlético, que é a partir ali de 2012, 2013, primeiro vem com o William Thomas, depois, na sequência, o William Thomas traz o Paulo Autuori, os dois saíram agora do clube. O William Thomas saiu em dezembro, o Paulo Autuori saiu agora. São duas das referências de tudo que a gente ouve que faz o Atlético dar certo, desse Atlético que a gente conhece, que é um Atlético com um modelo de jogo definido, isso ajuda em contratação, ajuda na formação de jogadores, é algo que dá para a gente debater em outro momento, mas é uma ideia, pelo menos o Atlético tem uma ideia de como formar os seus jogadores, ajuda para a contratação de um técnico e ajudou para trazer troféu. Não tem dúvida nenhuma. E além disso, o formato de mercado do Atlético de contratar barato e vender caro, de desenvolver jogadores, é algo indiscutível. Acho que isso não vai mudar. Mas você tem saída de pilares aí importantes, por isso que a gente falou de uma ruptura significativa depois de algum tempo. Para a gente já caminhar para o fim dessa conversa, o que você acha? Dá para avaliar o trabalho do Ricardo Gomes nesse período? Ele completou um mês agora, é muito pouco tempo. Ele saiu muito pela questão do Autuori. Você vê algum impacto em relação a isso? Cara, eu acho que a saída dele transforma de vez o Alexandre Matos na referência. Eu acho que isso sim. No nome. Agora, o Ricardo Gomes tava até difícil do primeiro momento, né? Quando Ricardo Gomes contratado, de entender qual seria o papel. Me parece ali que já tinha uma ideia até de uma transição do Paulo Autuori, né? Como você citou, essa ideia do Paulo Autuori sair. Mas ele já tinha mais ou menos esse desenho, né? De em algum momento deixar o Atlético. Acho que o impacto não é o mais importante. Agora, do Autuori, sim, representa uma das mudanças mais significativas. Eu chamo o Paulo Autuori de pai desse Atlético vencedor, desse Atlético super campeão. É claro, você tem o Petralha como, obviamente, não preciso nem dizer isso, mas vou dizer para ficar claro para as pessoas. O Petralha é o cara que comanda o projeto, é o que teve todas as ideias, tem méritos totais, né, nessa execução. Mas também na execução disso ele dependia de pessoas com entendimento técnico, que ele não tem. E aí o Paulo Autuori, para mim, é a peça-chave. É ele que entende a maneira que o Atlético precisava jogar, como precisava trabalhar na base. É ele que atrai profissionais importantes para o clube, como, por exemplo, o Thiago Nunes lá em 2017. E até o próprio Petralha disse na coletiva, né, que ele só passa a caneta ali. As pessoas que levam as informações, juntam tudo para ele, para daí ele, com o que fornecem, tomar a decisão. Porque não dá para a gente olhar apenas para o rótulo do que é o Petralha e confundir as coisas. Cara, que ele é centralizador, que é ele que assina o cheque, que é ele que toma as decisões, isso aí tá claríssimo. Só que ele toma decisão baseado em informação. Ele é o tomador de decisão. Só que essa informação ela é baseada por um colegiado ou pelo processo do clube, eu chamaria assim.
E agora ele perde a pessoa mais importante nisso. André, vale lembrar que ano passado o Petralha deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, a gente pode colocar até o link aqui na descrição. Quando ele é perguntado sobre o Alberto, ele fala, cara, o Alberto é mais um auxiliar do clube, porque o Paulo Autuori é o nosso Alex Ferguson, é o técnico dos técnicos. Então é essa figura que o Atlético tá perdendo. É essa referência. Não é pouco, né, cara? Não, nem um pouco. E você agora me deu um gancho falando do Valentim, a relação com o Petralha. Também tem o Freitas, técnico do Aspirantes. Deixa mais frágil o trabalho deles? Total, não. Do James Freitas, cara. Não sabemos se até o fim desse vídeo, quem sabe, tem alguma mudança, né? Porque... Não dá pra saber. Não dá pra saber. A galera que tá assistindo esse vídeo aí, provavelmente já sabe que o James já não é o técnico do time Aspirantes do Atlético. E o Valentim? Cara, o do Alberto acho que muda de figura, tá? Mas daí é uma avaliação minha, não é nenhuma informação, né? Por todas as apurações aí da galera que acompanha o dia a dia, não. Monique, Nádia, Robson, tá todo mundo falando que ele vai continuar, né? Pô, respeito demais os três, eu acho que esse é o caminho mesmo. Agora, a minha interpretação, e aí é uma interpretação do cenário, é que uma coisa é você ter o Alberto Valentim como técnico e o Paulo Autuori como técnico dos técnicos. A outra é você ter o Alberto Valentim e o Alexandre Matos. Muda completamente. Eu acho que a grande questão é exatamente essa que você tocou. O início do trabalho, os primeiros 5 jogos. A questão de bancar o Valentim, se o Atlético tem um início ruim, perde a Recopa, não consegue os resultados, vai ser um cargo bem mais frágil do que se tivesse o Autuori ali para... Cara, e o Autuori, assim, né? Toda hora que ele assumiu o time, ele tinha uma capacidade de soluções emergenciais impressionante também, né? Vamos lembrar, ele é o técnico daquela vitória contra o Santos na Vila Belmiro com o gol do Zé Ivaldo, que o Atlético se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. Ele é o técnico das 2 semifinais, ou da semifinal contra o Peñarol, né? Dos 2 jogos da semifinal. Então ele era um cara que ele ainda servia para esses momentos de emergência. Ele entendia muito bem o que era necessário. Com certeza era o principal consultor do Alberto. Tanto que, cara, na torcida era muito comum o debate, pô, quem que é o técnico? Quem que manda? É o autor. Eu acho que o Alberto tinha ali, sim, o seu poder de decisão, era ele que definia as substituições, mas o conceito, ele estava muito ligado ao Autuori, muito. E agora muda. Acho que o Alberto, ele cresce de importância para um tamanho que talvez ele não tenha. Rapaz, gostei aqui do papo, até acabei me empolgando aqui no tempo, Guilherme, porque bora. São assuntos que vão gerando outros... Uma revolução dessa, peso da comissão técnica. É uma ruptura, como você falou. É uma ruptura que aconteceu agora e a gente não sabe quais vão ser os próximos passos. Mas já deixando para o torcedor participar aí com a gente também nos comentários, você acredita que é uma ruptura? Qual que é o peso da saída do Autuori? Carrega essa fragilidade para os trabalhos das comissões técnicas, do Freitas, do Aspirantes, o Valentim à frente do grupo do principal, e o Matos. Você entende que ele vai ser esse cara do futebol? O Atlético vai buscar outro nome? Você vê com bons olhos o futebol ser centralizado nele? Deixa seu like, participe com a gente, que a gente vai estar aqui praticamente quase diariamente, né, Guilherme? Vamos tentar quase estar diariamente trazendo informações do futebol brasileiro. Esse é o De Olho no Jogo e acompanhe sempre aqui com a gente. Valeu, Guilherme! Valeu, André. Valeu, um abraço para todos.